Livro de João, capítulo de número 14, nós vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo 1 até o versículo de número 3. Diz assim a palavra do meu, do seu, do nosso Deus. Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Deus querido e Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra nesta noite, Senhor. Deus, assim como o Senhor já abençoou os louvores, já abençoou nas orações, continuará abençoando até o final deste culto. Fala conosco, Senhor, na tua palavra que nós vamos pregar nesta noite, em nome de Jesus. Fale com a vida de cada irmão e cada irmã, no nome de Jesus. Amém. Jesus virá outra vez. A Bíblia fala no livro de João, no capítulo de número 14, numa conversa que Jesus estava tendo com os discípulos. Eles estavam com medo, porque o ser humano tem medo, e ele fala: não se turbe o vosso coração, quer dizer, não fique preocupado, não tenha medo, creia em mim. Nós cremos em Jesus. E ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar o lugar. Está dizendo lá, obrigado, irmão, Deus abençoe. Lá no céu, na eternidade, existem moradas preparadas para todos vocês. Eu vou lá e prepararei o lugar de vocês. Irmãos, a nossa casa eterna, a nossa morada eterna já está preparada pelo Senhor. Um dia toda esta vida vai passar, um dia esta vida vai terminar. Mas quando terminar esta vida na terra, começa a vida lá no céu, a eternidade. A nossa mansão nos espera. E no versículo de número 3 fala: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Está dizendo: eu preparei um lugar, a casa de vocês estará lá esperando vocês. Mas eu vou vir buscar vocês para levar vocês até essa casa. Ele nos deu a casa, Ele nos deu a vida eterna, e Ele não se esqueceu de nós. Ele virá para nos buscar. Essa é a promessa que eu acredito. Eu acredito num Deus que cura, eu acredito num Deus que prospera, eu acredito num Deus que faz milagres extraordinários. E hoje, antes de vir aqui para a igreja, eu estava ouvindo uma mensagem do pastor na rádio, e ele estava pregando sobre Jesus, falando de milagres de Jesus, e eu comecei a viajar no pensamento, imaginando a grandeza do nosso Deus. Milagres só Jesus pode fazer. Mas, meu amado e minha amada, o maior milagre que o crente recebe do Senhor é a sua salvação. Nós louvamos a Deus pela cura, louvado seja Deus porque Ele ainda cura. Nós louvamos a Deus pelas libertações e graças a Deus que Ele ainda liberta. Não há opressão maligna que resista ao poder do nome de Jesus, porque no nome de Jesus todo mal sai do nome de Jesus. Mas o maior milagre, a maior bênção que um crente, um servo e uma serva de Deus pode receber, além da cura, além da libertação, além dos milagres que já são tremendamente maravilhosos e especiais, é o direito de um dia poder ir para o céu. A nossa segurança é saber que estamos aqui e no futuro estaremos lá com o Senhor, aleluia. Aguardemos por esse dia, onde Jesus vai nos buscar. Glória a Deus. E a palavra do Senhor, ela nos dá essa esperança. A Bíblia nos dá essa esperança. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 13 até o versículo 17 e 18 diz: 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes
acerca dos que já dormem, para que não nos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos com os que não, quer dizer, nós não passaremos na frente dos que já morreram, estaremos juntos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, estaremos sempre com o Senhor nesta morada que Jesus preparou para nós. Não é a morte que vai nos tirar ao céu, não é as lutas que vai nos tirar ao céu, não é o inferno que vai nos tirar ao céu, nada vai tirar ao céu da nossa vida, a não ser que a pessoa se afaste do caminho do Senhor. E talvez esta noite alguém que me ouve está afastado do caminho do Senhor. Eu falo isso principalmente pelos internautas que estão nos assistindo. Mas Deus alcança você também esta noite, para que você volte, porque o seu lugar no céu está preparado. A chave ainda está na porta, esperando você um dia entrar dentro daquela moção celestial. Jesus vai voltar e Ele quer que você esteja com Ele. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela vai nos dizer no livro de Tito. Livro de Tito. Aleluia. Tito é depois de Timóteo. Você passa primeiro Timóteo, segundo Timóteo, está entre Hebreus, está pertinho, está lá de Hebreus. Tito, capítulo de número 2, depois de segundo Timóteo. Tito é um livro bem pequeno. Eu sei que esse livro, às vezes é difícil de achar esses livros pequenos na Bíblia. Até aqui do lado ele tem um chamado Filemão, que é mais difícil ainda de achar, que é um dos menores livros da Bíblia. Tito capítulo 2, versículo 12. Tito, capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 12 e 13, que diz assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e plenamente, aguardando a bem-aventurada esperança, e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, aguardando a bem-aventurada esperança. A palavra bem-aventurada na Bíblia quer dizer muito feliz, ou seja, a feliz esperança. A esperança do crente, meu irmão, não está na política. Ano que vem tem eleição, não caia nessa ilusão. Você só vota porque você é obrigado a votar para exercer a democracia. Mas a felicidade do crente não está nos políticos. A felicidade do crente não está nas coisas desta terra. Pode estar na sua família, pode estar na sua casa. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que além da família que você ama, que nós amamos, além das pessoas que nós amamos, além de tudo que Deus nos deu, que nós amamos, que amamos o que Deus nos deu, a felicidade maior do crente, que está além da sua família, é a felicidade da volta de Jesus. A pessoa que se diz de Deus, que se diz de Jesus, que não pensa na volta de Jesus, que não espera o arrebatamento da igreja, que só espera as coisas desta terra, é um cristão incompleto. Ele não é 100% de Jesus, digamos que ele é 50% de Jesus, porque não podemos esperar em Cristo só nesta terra, só nas coisas desta terra. Eu não sou contra, irmãos, pregações para você obter bênção, eu prego isso também. Mas eu vou dizer para você que o Evangelho, o caminho para o céu, é além das conquistas terrenas. Deus tem poder e vai nos dar conquistas terrenas. Conquistaremos mais, ganharemos mais, vamos prosperar mais, vamos triunfar mais nessa terra. Mas maior do que isso, meus irmãos, é a esperança de um dia subirmos com o Senhor no arrebatamento da igreja. Será que você não percebe isso? Aleluia! Será que você não percebe quando você está vendo o jornal que tudo está mostrando que Jesus já está voltando? Todos os sinais estão se cumprindo, até essa mudança louca do tempo, esse calor excessivo. Dizem as pessoas que fazem previsão do tempo que
que o ano passado, 2024, foi o ano mais quente da história. Ora, você nunca leu na Bíblia, no livro de Isaías, quando fala que no fim dos tempos o sol se aqueceria 7 vezes mais, está na Bíblia. Os terremotos, os maremotos, as naturezas, tudo que está acontecendo, meus irmãos, até as guerras que está lá em Mateus 24, quando fala se levantaria nação contra nação, reino contra reino, Mateus 24, essa palavra se cumpriu mais uma vez este ano, agora com as novas guerras, que são as guerras comerciais, as guerras tarifárias, aonde um país impõe imposto sobre outro país e começa um país guerrear com o outro. Até isso a profecia bíblica se encaixa. Tudo aponta que Jesus, Ele vai voltar. Estejamos preparados para a volta do Senhor. E aqui, meus irmãos, Tito está dizendo grande sabedoria nesta palavra, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, quer dizer, para subir ao céu tem que haver renúncia. Tem que ter renúncia. O que é renunciar? É dizer, eu não quero mais isso, eu não aceito mais isso eu tiro da minha vida. E o que é para renunciar? Ele fala no mesmo versículo, se você está lendo comigo, Tito capítulo 2, versículo 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e concupiscências mundanas, a palavra concupiscência, biblicamente falando, quer dizer uma vida de pecado, pecar demais neste mundo, porque ele fala na expressão bíblica concupiscência mundana, quer dizer, pecados cometidos numa vida mundana. Eu não preciso nem explicar para os irmãos, que todos os irmãos aqui conhecem Bíblia, o que quer dizer mundanismo. Todo mundo sabe o que é um cristão mundano, o que é uma pessoa mundana. É aquela pessoa que está na igreja, mas o coração dela está lá fora, está nas coisas desta terra, está nos vícios, está nos palavrões, está na vida toda errada, está numa vida cheia de prostituição, está numa vida cheia de pecado. Deus não quer te ver no pecado, Deus quer ver você o mais abençoado possível, o mais santo possível, o mais irrepreensível possível. A palavra irrepreensível na Bíblia quer dizer que Deus olhe para nós, mas não veja eu em nós. Isso é ser irrepreensível. É Deus olhar para alguém e ver que aquela pessoa está agradando a Deus pela vida que aquela pessoa tem. É o que ele está dizendo aqui. Vivemos neste presente século justa e plenamente. Versículo 12. E no 13 ele diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda vai dizer, meus irmãos, em Mateus, no capítulo 24, que acabei de citar, mas não vou falar sobre a questão da guerra, mas na sua casa, leia depois Mateus capítulo 24 todo, capítulo 25 também, que são versículos que nos alertam sobre a volta de Jesus. Mas no capítulo 24 de Mateus, eu quero ler alguns versículos. Mateus, capítulo 24, o versículo que eu quero ler é o versículo 36 até o 44. Mateus, capítulo 24, versículo 36 até o 44. Mateus, capítulo 24, versículo 36 até o 44, que diz assim. Aleluia. Mateus, capítulo 24. O sermão continua. Exortação à vigilância é o título dele. Capítulo 24, versículo 36. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Minar quer dizer odiar a casa, observar a casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. No dia do arrebatamento da igreja,
A pessoa vai estar no seu local de trabalho, vai estar trabalhando, e de repente uma pessoa desaparece e a outra fica. Vai estar pessoas dentro do ônibus, dentro do trem, dentro do metrô, nas cidades que tem metrô, vai estar lá indo trabalhar na sua condução, de repente pessoas desaparecem no local de trabalho, no meio da casa. Vai estar o marido e a esposa dormindo, de repente uma acorda, não vê outra pessoa. Imagina o caos que vai gerar na humanidade isso. Se programas policiais na televisão já estão sendo muito assistidos por causa das notícias de crime que acontecem, imagine nessa época. Irmãos, vai ser quase 24 horas na TV só falando disso. Pessoas que desapareceram, pessoas que sumiram, pais que não sabem onde o filho está. O filho saiu para trabalhar e não voltou para casa. A esposa saiu para o culto e não voltou para casa. O marido saiu, talvez para resolver alguma coisa no mercado e não voltou para casa. A criança desaparecendo, pessoas desaparecendo. O caos instalado no mundo. Por quê? Porque quando aconteceu o arrebatamento, haverá o desaparecimento de milhões de pessoas. Hoje no Brasil, existem aproximadamente uns 35% de evangélicos. Isso, eu não sei assim falar exatamente quantos milhões deve dar, mas deve dar os seus 20, 30 milhões de pessoas hoje no Brasil que servem ao Senhor Jesus. Agora a pergunta que fica será que todos esses milhões de evangélicos que estão no Brasil, será que todos eles realmente já estão com a sua vida firmadas no caminho do Senhor? Porque vir para a igreja é fundamental. Mas e o pós-culto? E a sua vida, como você leva? Quando você sai da igreja, quando você está na sua casa, quando você está no meio dos seus amigos, como é as suas palavras? Como são as suas atitudes? Como é o seu comportamento? Será que as pessoas podem olhar para você e falar, não, aquela pessoa é um homem de Deus, é um jovem de Deus, é um crente de Jesus? Ou aquela pessoa crente? Que nada, aquela pessoa ali de Deus não tem nada, dá mau testemunho e vergonha. Meus irmãos, nem todos subirão no dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento, muitos vão ficar. O texto você pode observar comigo, versículo 40 diz: estarão dois no campo, um será levado e deixado o outro. Estando duas moendo no mangue, quer dizer, trabalhando, uma será levada e outra será deixada. Antes de comentar novamente o capítulo 24, dos versículos 36 até o 44, vamos até o capítulo 25. Mateus, capítulo 25, a mesma página, a maioria das Bíblias. Versículo de número 1. Mateus, capítulo 25, versículo de número 1. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. O mundo diz que Jesus não vai voltar, está demorando para Jesus voltar. Lá no livro de Pedro está escrito que muitos naquela época, há mais de 2000 anos atrás, já falavam: mas quando é que ele vai voltar? Desde a época dos nossos pais diziam isso e até hoje não aconteceu. Na época da Bíblia já ficavam dizendo que Jesus não ia voltar, quanto mais hoje. Tinha uma pessoa que eu assistia a vídeo dessa pessoa na internet, eu até achava interessante os vídeos dessa pessoa, que falava algumas coisas interessantes, mas eu não assisto mais. E eu não vou falar o nome para você não pesquisar e não descobrir quem é. E não adianta perguntar que eu não vou falar quem é. E essa pessoa, um dia eu assisti um vídeo dessa pessoa, ele está dizendo assim, sobre o arrebatamento, dizendo que Jesus não ia voltar coisa nenhuma, isso era uma mentira, inventada pelos pastores para enganar os crentes. Sabe o que eu fiz? Nunca mais eu falei, eu assisto essa pessoa. Porque hoje em dia tem pessoas que, ao invés de prestar o serviço de falar a verdade da Bíblia, usam o seu argumento pessoal para enganar pessoas. E a Bíblia fala que no fim dos tempos muitos estarão com seus ouvidos tapados para não ouvir a verdade, e ouvirão outras pessoas que contarão mentiras. E essa pessoa no vídeo dizia que Jesus não ia voltar coisa nenhuma, isso era mentira, o arrebatamento não ia acontecer. Irmãos, não acredite. Se alguém falar para você que Jesus não vai voltar e que o arrebatamento não vai acontecer, não acredite nisso. Fique com a palavra de Deus. Se eu estou aqui no altar, ou qualquer outra pessoa está no altar pregando a palavra e está dizendo algo que está contra a palavra, fique com a palavra
Mas se a pessoa está no altar, pregando a palavra de Deus, lendo a Bíblia Sagrada e provando biblicamente, como eu estou falando, que eu estou falando e eu estou lendo, e estou falando, se está provando na Bíblia, irmãos, tenha certeza que Deus será glorificado na palavra, porque a palavra é a verdade, a Bíblia é a verdade, Jesus é a verdade, é o caminho e é a vida, e ninguém vai até Jesus, vai até o Pai, vai até o céu, se não for por Jesus. E nós iniciamos dizendo que ele falou que ele ia, mas ele voltaria. É Jesus quem disse, não é apenas os homens e os profetas de Deus, saiu da boca de Jesus: eu vou e vou preparar-vos lugar e virei outra vez. É o próprio Jesus. Se é Jesus que falou, acredite, porque Jesus é a verdade. Jesus falou, Jesus disse, Jesus é fiel na sua palavra. Ele vai voltar. Glória. Ainda no Mateus capítulo 25, no versículo de número 5 diz: e cada um esposo bosquejaram todos adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sair ao encontro, mas à meia-noite. É claro que isso aqui é uma ilustração, as parábolas são ilustrações. Por que foi usada por Jesus a expressão meia-noite? Porque a meia-noite é a hora que todo mundo está dormindo, ninguém está esperando nada, ninguém está esperando uma visita, ninguém está esperando receber ninguém. Mas, irmãos, aquelas mulheres que eram prudentes, elas sabiam que o noivo poderia voltar meia-noite, ele poderia voltar de madrugada, ele poderia voltar no sábado. E Jesus falou que tem pessoas que ficam desapercebidos. E se ele vier no sábado? Se ele vier no fim de semana? Quando ele usa a expressão meia-noite, quer dizer, ele vai vir numa hora em que ninguém está esperando, em que ninguém não está nem ali, meu irmão. O mundo hoje só quer saber, desculpe a minha expressão de gíria, só quer saber da zoeira, só quer saber da bagunça. Ninguém, meus irmãos, esses que são modinhas da internet, eu vou falar mesmo, essas pessoas que são modinhas da internet, vê se algum deles prega sobre o arrebatamento da igreja. Eu desafio você me mostrar uma mensagem desses que são modinhas da internet, que só fica com revelação de profetada e adivinhação, revelando RG e CPF, me mostre uma pregação deles sobre o arrebatamento e volta de Jesus. Você verá que nenhum deles prega sobre a volta de Jesus. Por quê? Porque não é interessante para eles. Então, como eu falei eu estava conversando com uma amiga e disse isso para ela: se no meu canal lá no YouTube eu ficasse igual esses pregadores aí só fazendo revelação profetada, eu já tinha quase 1 milhão de inscritos já. Mas eu tenho tão pouquinho inscritos, sabe por quê? Porque eu só prego a Bíblia. Não estou interessado em ficar com revelações profetadas. Creio em revelação, creio em profecia. Sei que Deus usa os seus vasos. Mas, irmãos, a maior revelação sempre será a palavra. Mas vamos voltar à palavra. Então o texto fala, no versículo de número 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o esposo, saindo ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-lhe do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai para vós. Enquanto umas estavam com as suas lâmpadas acesas, outras estavam com as suas lâmpadas apagadas. A lâmpada representa a presença do Espírito Santo, representa a presença de Deus. E que coisa mais gloriosa, meus irmãos, é quando a gente vai para a igreja e a gente sente a presença de Deus, sente no louvor, sente na palavra. Meu irmão, você tem que estar muito vazio, talvez com a vida cheia de pecado, para chegar numa igreja, num culto e não sentir absolutamente nada. Meus irmãos, mas eu sinto prazer e alegria, não porque eu estou no altar, não é porque eu estou tocando teclado, não, irmão, porque eu falo isso direto aqui na igreja. Eu mais escuto do que falo. Irmãos, eu tenho prazer de servir ao meu Jesus, seja nesta igreja, seja em outras igrejas onde eu prego, seja lá em São Paulo, na Bahia, aqui mesmo, em qualquer lugar que eu estiver levando ou falando disso, aonde eu estiver, que eu estou na casa de Deus, eu estou feliz, porque eu sei que ali Jesus está. Irmãos, nós louvamos esta noite em espírito e verdade. O nosso prazer é te adorar, Senhor. Nós nascemos para louvar o Senhor. Nós louvamos isso aqui esta noite em espírito e em verdade. Mas essas mulheres
a Bíblia fala, essas que não esperavam o olho estavam apagadas. Sabe o que é um crente apagado? Aquele que não gosta de ouvir pregação, aquele que não gosta de louvar. Já viu isso no culto? Observa, eu vou dar uma dica aqui, não é indireta não, me perdoe, não é indireta, mas é direta, falando a todos abertamente. Todo culto aqui se fotografa e faz vídeo do culto. Observe você nos cultos, nos vídeos da igreja. Vai ter pessoas que estão orando, vai ter pessoas que não estão louvando, mas quando os irmãos estão batendo volta, a gente está assim, ó, olhando para a câmera. Não ora, não louva, não faz nada. Entra no culto e sai do culto e não deu nem glória a Deus, não orou, não louvou, não fez absolutamente nada. E quando a falta é batida, está assim, ó. Às vezes até um sorriso. Às vezes de uma forma ou outra, às vezes até nós assim damos um sorriso e tal. Às vezes uma vez ou outra pode descontrair, mas todo culto, toda vez. Observe, vai ter um vídeo daqui hoje, vai ter, os irmãos vão editar o vídeo bonitinho, vai jogar lá e veja. É claro que não vai fazer isso hoje porque eu já estou falando aqui, né? Mas os próximos vídeos, observe isso. Sempre vai ter um assim, ó. Não ora, não louva, o pastor está orando, está se esfregando aqui de orar, irmão, vai para essa boca, fale por Deus, já precisa estar lá. Não ora, não louva, não faz nada. Essas aqui estavam apagadas. Estavam na igreja, mas estavam apagadas. O texto fala no versículo, já vou terminar, tá? O versículo de número 9. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós e diante das que vêm comprarem. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com eles para as bodas, e fechou-se a porta. O maior medo que o crente tem que ter nessa terra é se Jesus voltar e essa pessoa ficar. Irmãos, no ano 2000 mais ou menos, eu estava conversando com uma amiga em Cristo. Nós estávamos indo para uma vigília, estava eu e alguns irmãos, nós estávamos saindo de um bairro e indo para outro bairro, estávamos indo para a igreja a pé, na caminhada mesmo. E aí nós estávamos conversando, e eu lembro até hoje que nós estamos nosso sobre medo. E eu perguntei assim para essa minha amiga, falei assim para ela, perguntei para ela, você tem medo de alguma coisa? Aí uma falou assim, eu sou de Jesus, não tenho medo de nada. Aí eu perguntei para outra, você tem medo de alguma coisa? Ela falou, eu tenho medo. Aí eu já fiquei curioso, né, de saber que eu tenho medo de medo. Aí eu falei assim, eu tenho medo de Jesus voltar e eu ficar. Aí eu falei, muito bom, resposta de forma sábia. O crente não tem que carregar medo na sua vida, você não tem que ter medo de nada. Mas esse medo de Jesus voltar e você ficar, tem que estar dentro de você vivo. Acho que é o único medo que nós devemos ter. Mas não é um medo no sentido igual do mundo aí fora. Mas é aquele medo, irmãos, de desobedecer a Deus. Você que tem pai, você que tem mãe, você sabe o que eu estou falando. Ou você que já teve um dia o seu pai e sua mãe já partiu para a eternidade. Você lembra quando você tinha o seu pai e sua mãe? Você fazia as coisas direitinho com medo de desobedecê-lo. Não estou falando por causa de surra, de briga, não. É porque você queria fazer o melhor para agradar o seu pai e a sua mãe. Eu tenho que ser o melhor filho para que meu pai tenha orgulho de mim. Eu tenho que ser a melhor filha para que meu pai se orgulhe de mim. Então você tinha a mente de fazer as coisas erradas, porque seu pai se decepcionasse com você. Entenderam onde eu estou querendo chegar nesse momento? Na questão da volta de Jesus é a mesma coisa. Esse medo tem que estar dentro de nós. E nós temos que falar, Senhor, se eu estou fazendo alguma coisa errada, tira de mim, Senhor, que está me afastando da tua presença, o que está esfriando a minha fé. O texto fala, irmãos, que essas aqui não estavam preparadas. E chegou a hora que a porta se fechou. Vai chegar um dia, irmãos, que o tempo da graça vai acabar. O tempo da graça é o tempo que Deus está dando para o mundo todo se converter e se firmar com Jesus. Vai chegar o tempo em que esta época da graça ela vai terminar. Mas, irmãos, só vai terminar esta alegria da graça de Deus para quem ficar. Mas para quem subir a alegria, ela vai começar porque será eterna. Porque o texto fala que quando a porta se fechou, elas participaram das bodas. Quem estuda a Bíblia, quem estudou teologia, sabe que a Bíblia fala das bodas do Cordeiro.
As bodas do Cordeiro será o momento em que lá no céu o Senhor vai celebrar a ceia para nós. Nós não participar da ceia, mas, irmãos, as bodas do Cordeiro é uma ceia celebrada pelo próprio Jesus lá no céu. Mediante a ceia que o Senhor nos preparará, Ele ainda vai nos entregar os nossos galardões. Imagina você diante de Jesus e Ele entregando para você a sua recompensa, dizendo: muito bom, fosse fiel um pouco, aqui está o seu galardão, aqui está a sua recompensa. Qual é o seu nome? Sim, eu conheço você. Você passou por isso, mas você foi fiel. Aqui está a sua recompensa. Aqui está a sua recompensa. O próprio Jesus vai nos dar a nossa recompensa. Cearemos com Ele, receberemos nossas recompensas, viveremos com Ele durante 1000 anos no paraíso aqui na terra, e após os 1000 anos estaremos na Nova Jerusalém. E nessa cidade será tremendamente maravilhosa. Eu não tenho nem palavras para expressar o que essa cidade maravilhosa que o Senhor vai nos preparar. Olha, o tempo da graça vai terminar, vai acabar. Meu irmão, minha irmã, essa palavra não é para julgar você. Essa palavra não é para condenar você. Não é para confrontar você, não. Essa palavra é para encorajar você. Fica firme com Jesus, pois Ele prometeu que Ele vai voltar. Não deixe que o mundanismo, não deixe que as coisas dessa terra te tirem o foco de agradar a Deus. Agrade a Deus com o seu pensamento, com as suas palavras, com as suas atitudes. Se tem algo em você que não está agradando, ainda dá tempo de se consertar. Ainda dá tempo de acertar as coisas. Porque quando Jesus voltar, Ele não vai levar os perfeitos, mas Ele vai levar aqueles que estão na presença do Senhor. Jesus vai voltar. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia! Jesus